Olá pessoal, mais uma mensagem da série Conforto em Meio à Crise. É uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com a tua vida nesse momento. Espero que seja uma ferramenta de Deus para animar, para consolar e, como o próprio tema nos diz, confortar a tua vida em meio à crise ou uma situação de adversidade. O texto de hoje se encontra no segundo livro dos Reis, segundo Reis, no capítulo de número 4, onde a palavra do Senhor nos conta a história de uma mulher que é conhecida na Bíblia como a Sunamita, porque ela era de Sunem. Esse não é o nome dela, é apenas como ela é identificada devido à região onde ela morava, Sunem, portanto Sunamita. E nesses dias eram os dias em que o profeta Eliseu, sucessor de Elias, profetizava em Israel. Eliseu e o seu auxiliar Geazi passavam frequentemente por essa região e se hospedavam na casa dessa mulher. Tanto que essa mulher, para receber o profeta, ela constrói um quarto de hóspede e coloca ali uma mobília para melhor atender, para melhor receber o homem de Deus. O profeta quer de alguma forma agradecer o carinho que ele recebe desta mulher e pede que o seu auxiliar vá até ela e pergunte se há alguma questão diante da qual ele possa interceder por ela com o rei ou diante do próprio Senhor, enfim. E ela diz que não, que na sua vida está tudo ok, que ela vive muito bem entre os seus familiares, entre o seu povo. Mas o jovem, o moço, o auxiliar de Eliseu, nota algo interessante e traz essa informação ao profeta e diz: olha, ela não tem filhos e o seu marido já tem uma certa idade, uma idade avançada. Sendo assim, o profeta a chama e lhe faz uma promessa, óbvio, não uma promessa vinda dele, mas algo vindo de Deus, que usa o profeta para transmitir a mensagem, dizendo que daqui mais ou menos um ano ele passaria de novo ali e essa mulher teria então uma criança em seus braços. Ela, num primeiro momento, ela acha inclusive que ele está brincando, falando alguma coisa, que não seja tão verdadeira assim, e pede: olha, não brinca com a tua serva e etc e tal. Mas de fato a palavra se cumpre. Um ano depois, essa mulher então tem o seu filho em seus braços. Essa criança cresce e a palavra nos conta, o texto nos conta que um dia ele está no campo com o seu pai, no período da colheita, e sente uma forte dor de cabeça e reclama: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então levam ele até a sua mãe o tem nos braços, pega o menino no colo e o menino falece após algum tempo. E é justamente a partir daqui que eu quero então fazer a leitura do texto bíblico com vocês e ver o que nós podemos tirar de lições para nós, o que vamos aprender e o que podemos praticar de acordo com o texto bíblico. Então, 2 Reis, capítulo de número 4 e versículo 18 em diante, eu estou lendo apenas o trecho que me interessa nesse momento para que a leitura não fique tão extensa, por isso eu fiz essa introdução contando um pouquinho do que aconteceu. A partir do versículo 18, então, nos diz assim a palavra do Senhor: o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu no quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou seu marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado.
Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor não me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, se ficares não irei. Então ele foi com ela. Depois, no decorrer da história, a gente encontra aqui então o relato de que Eliseu chega até o local e depois de algumas tentativas, o menino volta à vida, não necessariamente devido a Eliseu, mas devido ao agir de Deus através e na vida dele. Agora tem uma passagem nesse texto aqui que eu quero chamar a atenção para esta passagem. O versículo de número 26 diz assim: corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Se nós pararmos para observar a situação em que essa mulher se encontrava, parece que a sua resposta não é verdadeira, porque ela acaba de ter o seu filho morto em seus braços, ela corre ao encontro do profeta, ela faz uma viagem, uma jornada, e quando lá chega, o moço de Eliseu, o servo de Eliseu, vem ao seu encontro e lhe pergunta se está tudo bem, e ela responde: sim, está tudo bem contigo, está tudo bem com o seu marido, está tudo bem com o menino? Sim, está tudo bem. O que me faz pensar e refletir, quando que nas nossas vidas as coisas de fato estão bem ou está tudo bem? Quando que tudo está tudo bem? Normalmente, quando nós nos encontramos por aí, nós respondemos sempre positivamente. Quando alguém pergunta: olá, tudo bem? Nós respondemos: sim, tudo bem. Nem sempre é verdade. Nem sempre esse sentimento, ou melhor, essa resposta, ela é verdadeira. Às vezes nós estamos passando por uma situação difícil, problemas pessoais, uma preocupação que bate à nossa porta, mas nós não queremos a todo instante estar enchendo a cabeça das pessoas com os nossos problemas, e nós acabamos respondendo: sim, está tudo bem. É aquela famosa força do hábito: está tudo bem. Agora, quando eu olho para esse texto, eu quero pensar em relação a situações no nosso dia a dia, decisões que vamos tomar, atitudes nossas que vão fazer com que de fato as coisas estejam bem, e que isso não seja uma mentira, que isso não seja uma parte apenas da verdade, mas que isso seja verdade no nosso coração. E em primeiro lugar, eu quero que vocês acompanhem comigo a seguinte linha de raciocínio: está tudo bem quando agimos com calma. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse ponto. Está tudo bem quando agimos com calma. O versículo de número 21
nos mostra que a mulher, após ter ficado até o meio-dia com o seu filho no colo e a criança ter falecido, ido a óbito, ela sobe até o quarto do profeta, ela coloca o menino sobre a cama, ela sai, ela fecha a porta e aí ela vai pensar numa alternativa. É uma atitude bastante incomum. Nós vemos alguém que não perde o controle da situação quando a notícia é ruim. Eu vejo alguém que, antes de se desesperar, porque lá depois, no final da leitura, nós vamos ver que ela se joga aos pés do profeta, ela abraça os seus pés, as suas pernas, ela está angustiada, como ele próprio fala, mas nesse primeiro momento não. Nesse primeiro momento ela respira, ela pensa, ela reflete, ela busca uma alternativa. E é exatamente isso que nós precisamos fazer em meio à crise. Não sairmos por aí desesperados, descontrolados, desequilibrados e não conseguir ver a alternativa à nossa volta. Se existe um grupo de pessoas, se existe um povo na terra que não pode se desestruturar totalmente diante de uma situação difícil, é o povo de Deus. São os cristãos, são os discípulos de Jesus que ouviram da sua própria boca, conforme está em João 14, primeiro versículo: não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Nós precisamos mostrar essa diferença diante de um cenário nacional, diante de um cenário mundial, onde as pessoas estão totalmente desequilibradas, com os ânimos alterados, totalmente alterados, mas nós que cremos na palavra de Deus como a verdade para a nossa vida e para o nosso coração, nós precisamos pensar, nós precisamos buscar a alternativa, nós precisamos acalmar o nosso coração diante de uma tempestade, diante de uma situação totalmente contrária e que foge do nosso controle e que escapa das nossas mãos. Esse é o sentido da palavra fé. A palavra fé, ela não se aplica àqueles momentos da nossa vida quando nós conseguimos controlar todas as coisas, quando nós conseguimos segurar, manter, prover todas as coisas. Agora, quando foge do nosso controle, quando nós sentimos e temos essa sensação de não conseguirmos agir, de insuficiência, aí é exatamente o momento em que a fé entra em ação. E nós precisamos e nos lembramos que dependemos única e exclusivamente de Deus. Quando nós agirmos com calma, nós vamos poder dizer que tudo está bem. Porque mesmo que olhando ao nosso redor não esteja, mas nós confiamos em Deus e sabemos que Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Em segundo lugar, quando seguimos em frente. Repito, quando seguimos em frente. E aí eu convido você a olhar na sua Bíblia, se você puder, o versículo de número 24, quando nos diz assim: ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Ou seja, num momento de dificuldade, num momento de crise, não é o momento de parar, não é o momento de estacionar, não é o momento como nós muitas vezes falamos na linguagem do esporte, da luta, não é a hora de jogar a toalha, é justamente a hora de continuar, de avançar, de não olhar para trás. E essa é a mensagem da Bíblia para você que crê na palavra de Deus, para você que é um cristão, para você que é um discípulo de Jesus. Os momentos de dificuldade são justamente os momentos que nos convidam a confiar ainda mais em Deus,
a nos agarrarmos ainda mais no Senhor, a nos apegarmos ainda mais às suas promessas e olharmos para frente, enxergarmos as promessas futuras e depositarmos lá a nossa esperança. Muitas pessoas, diante de uma situação de adversidade, diante de uma notícia ruim, diante de um problema de saúde ou financeiro, talvez dentro de sua família, acabam abandonando a caminhada em Cristo, acabam ficando estacionadas à margem, à beira do caminho e não seguem a sua jornada. São justamente momentos como esses que nós precisamos nos lembrar que a palavra do Senhor, em vários momentos, ela vai falar que as promessas da Bíblia na era vindoura, a coroa da vida, a vida eterna e tantas outras expressões que nós encontramos, elas são e estão reservadas para aqueles que perseverarem até o fim, para aqueles que forem até o final daquilo que o apóstolo Paulo e o escritor da carta aos Hebreus chamam de uma corrida, de uma carreira. Nós estamos em uma corrida. A vida cristã, a vida com Jesus é uma caminhada, é uma corrida, e nós não podemos abandonar, não podemos olhar para trás, não podemos desistir jamais. Se os dias são ruins, se os tempos são difíceis, ao mesmo tempo nós nos lembramos que a palavra do Senhor nos convida e nos convoca a continuarmos em frente, a não olharmos para trás. E foi justamente o que essa mulher fez. Ela prepara e pede que os empregados do seu marido preparem um animal, uma montaria, e ela segue em direção ao profeta. E ela pede então que esse funcionário, esse servo que estará conduzindo o animal, não pare por razão alguma, só pare quando eu mandar. Ela, num momento tão difícil de sua vida, ela seguiu em frente. E quando nós seguimos em frente, por mais difícil que seja a caminhada, nós vamos poder dizer no final: está tudo bem. Por mais difícil que seja a caminhada, ela vai ser infinitamente melhor do que voltar atrás. O Senhor Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e que olha para trás não está apto para o reino de Deus. O Senhor Jesus está usando a figura de uma ferramenta da agricultura que precisa da concentração daquele que a opera. Ele precisa estar olhando para frente, ele precisa estar vendo o final do terreno que será arado. Assim, e exatamente assim é a nossa vida como cristãos aqui neste mundo. Nós não podemos querer voltar atrás. Nós não podemos, em hipótese alguma, pensar em abandonar a nossa caminhada com Cristo, mas olhar para frente. Talvez eu esteja falando nesse momento para alguém que, diante de alguma situação difícil, existem inúmeras possibilidades, esse alguém possa ter parado na sua caminhada ou até mesmo voltado um pouco atrás. Eu quero te desafiar nesse momento a, justamente num período difícil, num período de incertezas, num período de temor para muitas pessoas, mas eu quero te desafiar a voltar a caminhar com Jesus e olhar para frente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, como nos escreveu o autor aos Hebreus. E em terceiro e último lugar, quando que as coisas nas nossas vidas vão bem? E aí eu quero compartilhar essa ideia com vocês. Quando procuramos a ajuda no lugar certo. Quando procuramos a ajuda no lugar certo. O versículo de número 25, ele nos mostra o seguinte: assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. A mulher, ela foi direto a Eliseu. E é interessante nós observarmos também que quando Eliseu percebe a mulher se aproximando, ele fala com Gease: olha, lá vem a sunamita. Vá até ela e pergunte se está tudo bem com ela, com o seu marido e com o seu filho. Gease desce ao encontro dela e lhe pergunta: está tudo bem? Está tudo bem contigo? Com seu marido e com seu filho? E ela responde: sim, está tudo bem.
Que ideia que eu tiro desse texto? Essa mulher, ela não lamenta diante daquele que não poderia resolver o seu problema. Ela vai direto naquele que pode resolver o problema, que naquele momento ali é a figura do profeta Eliseu, um representante de Deus, que é chamado ali de o homem de Deus. Ela vai direto nele. Se havia alguém que a podia ajudar naquele momento, era Eliseu. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer, e hoje, quem que pode ouvir o nosso lamento? Quem que pode atender às nossas súplicas? Quem pode nos ajudar diante de uma situação difícil, problemática, dramática? Nós só temos um nome ao qual nós recorremos, e é o nome de Jesus. E a Bíblia diz que não há outro nome, não existe outro nome que nos seja dado pelo qual importa que sejamos salvos. Só existe um nome, só existe um lugar, e esse lugar é em Jesus. Só existe uma alternativa, só existe uma saída, e essa saída para a minha e para a tua vida é Jesus. E o próprio Senhor Jesus nos fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Olha como ele se coloca também na posição de Pai para nós, para as nossas vidas. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor Jesus, ele é o próprio caminho que nos leva para Deus. Há um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Deus, mas esse ditado popular, ele não faz nenhum sentido quando você abre a Bíblia e lê que só existe um caminho que aponta para Deus e que existe apenas um caminho que conduz o ser humano até Deus, que é o caminho que Ele nos abriu pelo seu próprio sangue, como nos diz a palavra do Senhor, um novo e vivo caminho através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Onde você está procurando ajuda no momento difícil? A quem você está correndo? Para onde você está correndo? A quem você está recorrendo quando o drama, quando o medo bate a porta, quando a incerteza bate a porta? O meu convite para você é que você procure no único que pode te responder e te dar a esperança, que é Jesus. A mulher do texto que nós lemos, ela fez a coisa certa. Ela não saiu por aí correndo atrás de um ou de outro, compartilhando a sua dor com aqueles que não podiam ajudar. Ela foi direto no ponto, ela foi direto naquele que podia ajudar. Quando a gente abre a Bíblia nos Evangelhos, a gente encontra a história de uma mulher que tinha um problema de uma hemorragia contínua, a famosa mulher do fluxo de sangue. E o texto nos diz categoricamente que ela durante 12 anos gastou tudo o que ela tinha procurando ajuda, mas ela cada vez piorava mais. Muitas vezes eu meditei nesse texto e muitas vezes eu me perguntei por que nós, seres humanos, corremos atrás de tantas coisas, de tantos lugares que não podem nos dar nenhum fio de esperança, e nos esquecemos de correr direto para aquele que é a fonte da vida e que tem a resposta para os nossos corações, que é Jesus Cristo. Está tudo bem contigo? Você está bem? Como que você pode responder a essa pergunta, a esse questionamento? Se você estiver correndo na direção certa, se você mantiver a calma no seu coração e se você procurar ajuda no lugar certo, que é Jesus, você vai poder dizer: sim, está tudo bem.